Olá, eu sou o Léo Carrareto e essa é mais uma edição do The Break, uma curadoria com as notícias que você precisa saber para estar informado sobre o mundo da transformação dos negócios pela tecnologia e pela IA. Esses são os nossos destaques. A Amazon decide encerrar o modelo de lojas autônomas sem caixa e sinaliza mudança estratégica no varejo automatizado. Tesla reforça a cobrança por assinatura no sistema de direção avançada e consolida software como nova forma de receita da montadora. A chinesa ByteDance, dona do TikTok, lança o Seedance, modelo de geração de vídeo que intensifica a disputa global com a OpenAI e o Google. Apple avalia abrir o CarPlay para múltiplos assistentes de inteligência artificial e amplia a guerra pelo painel dos carros conectados. Goldman Sachs ousa usar IA da Anthropic em áreas reguladas como compliance e onboard de clientes. O LinkedIn cria certificações para validar quem realmente sabe usar a inteligência artificial no mercado de trabalho. O presidente da França, Macron, defende soberania europeia em IA e coloca a tecnologia no centro da estratégia geopolítica. E relatório do Fórum Econômico Mundial projeta que IA pode adicionar até 1,7 trilhão de dólares por ano à economia da América Latina. Esses são os destaques da nossa edição e começa agora o The Break. A editoria de negócios começa comentando que a Amazon decidiu encerrar o Amazon Go, que era um conceito para revolucionar o varejo, com as tecnologias das lojas autônomas, onde o consumidor simplesmente pega os produtos e sai sem passar pelo caixa. Sensores no teto, câmeras, algoritmos e um grupo de indianos, isso vazou, faziam leitura automática das compras. O problema é que o modelo nunca escalou como esperado, então os custos operacionais eram muito altos, a complexidade tecnológica, a dificuldade de replicação limitaram essa expansão. Segundo as análises da revista Fast Company e as reportagens de mercado que a gente consultou, a empresa agora redireciona todos os seus esforços para IA generativa e nuvem, áreas com maior margem e crescimento mais previsível. Cai aí agora um gigante que era um case para nós palestrantes contando sobre esse modelo de negócio. E o encerramento da Amazon Go não é apenas o fechamento da loja, é o fim de uma tese de que a automação total no varejo físico seria o futuro dominante. Então, veremos agora quais são as cenas dos próximos capítulos. Agora a gente fala de Tesla, que avança numa nova direção, ao contrário de todas as montadoras comuns, uma lógica diferente. A montadora reforça a estratégia de cobrar pela assinatura do seu sistema de direção autônoma, que é conhecido como FSD. E em vez de depender exclusivamente da venda dos veículos, a Tesla começa a se transformar numa empresa de receita recorrente pelo software. Os analistas apontam que o valuation da empresa ele vai ficar cada vez mais ligado à capacidade de vender atualizações digitais e não apenas carros físicos. O veículo passa a ser apenas o hardware habilitado para monetização contínua por código. Você achando que ia se livrar de assinaturas ao comprar um carro, é muito pelo contrário. E no setor de alimentação, a Starbucks detalhou a ampliação do uso de inteligência artificial em sua operação. Isso é algo que tem sido um pouco raro, porque todo mundo quer sair na frente. A empresa relatou que está implementando sistemas que analisam dados históricos, clima, fluxo local e padrões de consumo para prever a demanda da loja. A IA também está auxiliando a gestão de estoque, reduzindo desperdício e sugerindo escalas ideais de funcionários por turno. Segundo o comunicado da empresa, a intenção não é substituir baristas, mas dar suporte operacional em tempo real, reduzindo fricção e tempo de espera. Esses são 3 movimentos diferentes, mas com uma mesma conclusão, que a IA redefine modelos de negócio, eliminando o que não escala. E agora a gente fala sobre tecnologia, a conversa girou sobre 2 eixos, geração de conteúdo e integração, sinergia ao cotidiano. No primeiro caso, a ByteDance, que é dona do TikTok, lançou a Seedance, um modelo de geração de vídeo em resolução 2K, que é capaz de produzir cenas realistas a partir do texto, imagem, áudio e vídeo. Mas o diferencial técnico que foi apontado por analistas é a consistência entre quadros e a estabilidade de personagens, algo que é bem comum nas outras tecnologias, que eles vão variando, eles nunca são os mesmos. Esse é um desafio histórico da IA generativa. O modelo entra diretamente na disputa com o Sora, da OpenAI,
e o véu do Google, mas o que está em jogo não é apenas qualidade visual, é infraestrutura de dados, porque os especialistas avaliam que o Seedance pode ter se beneficiado da base massiva de vídeos publicados. Se a IA se alimenta de dados, obviamente o TikTok é um dos grandes campeões, com bilhões e bilhões de registros que servem para esse treinamento visual, aquelas dancinhas que você vê lá no TikTok. E isso levanta duas questões estratégicas. A primeira, que é a vantagem competitiva para quem tiver o maior volume de dados, sem marca d'água ou sem metadados, que é o caso das próprias redes. Usuários sobem direto, sem aquelas possibilidades de identificar a autoralidade, e isso pode, inclusive, ampliar debate regulatório no nível global. Ao mesmo tempo, a Apple, aí já mudando um pouco de assunto, se prepara para abrir o CarPlay, a plataforma para os carros, e tem sido grande o crescimento dessa plataforma para múltiplos assistentes de IA. Hoje é só a Siri. E se confirmado, o novo painel do carro pode se tornar a fronteira da nova disputa, a quinta tela entre os modelos de linguagem, ampliando o ecossistema digital da empresa, além do smartphone, que também faz negócio, né? A gente está acostumado a comprar software e tal, você vai poder fazer isso no seu carro. E no Brasil, os jogos de futebol já vão usar o iPhone 17 Pro como parte do sistema de detecção de impedimentos no futebol, seja lá no VAR, seja onde for, mas a gente está falando de aparelhos que passam a ser integrados, mas a sistemas profissionais de alta precisão. Imagina só, o mesmo iPhone que você usa estará à disposição para saber se aquela jogada ali foi impedimento ou não. Então isso denota a questão de como a tecnologia vai entrando no nosso dia a dia com os mesmos itens de consumo que a gente está acostumado a usar. O Goldman Sachs começa a utilizar modelos desenvolvidos pela Anthropic em processos de entrada de clientes, contabilidade, checagem de compliance. Isso é revolucionário, pessoal, porque significa que sistemas de IA passam a atuar em áreas reguladas. A gente sempre tratou a IA muito no horizonte ali de testes, né? E agora ela passa a entrar em áreas que envolvem risco jurídico, validação de documentos, monitoramento de lavagem de dinheiro. E a gente não está falando de chatbot para você ali aumentar ali um atendimento, a gente está falando de automação em setores supervisionados por autoridades financeiras. Isso sinaliza confiança crescente que está vindo sobre a tecnologia, sobre a IA em especial, na robustez desses modelos, mas também amplia a responsabilidade institucional em caso de erro, porque você não vai poder culpar lá o ChatGPT, ou o Anthropic, ou o Claude, ou qualquer outra tecnologia, né? Ainda sobre confiança no campo profissional, o LinkedIn lançou certificações específicas em inteligência artificial, e ali não é mais para vender não. A plataforma quer diferenciar quem realmente sabe aplicar IA em contexto de negócio de quem apenas adiciona ao currículo, de quem apenas fala e posta diretamente. Então a iniciativa responde a um fenômeno claro: explodiu os perfis e as vagas que se autodeclaram especialistas sem nenhuma comprovação técnica. Então a plataforma buscando um pouco de confiança. Já na indústria criativa, você deve estar acostumado com a Lionsgate, que aparece na entrada ali dos filmes que você assiste, criou o cargo de Chief AI Officer, ou como a gente costuma chamar, o CAIO. A decisão institucionaliza o uso da tecnologia no nível executivo e ela é simbólica e representativa. O objetivo é integrar a IA à produção do audiovisual, efeitos visuais e gestão de conteúdo, mas com a governança estratégica, especialmente porque a gente está falando de tensões dos estúdios e os sindicatos dos atores e produtores em meio ao uso da tecnologia. Falando ainda de guerra, né? Nós estamos saindo da guerra da indústria criativa para a guerra dos buscadores. O Yahoo lançou uma nova ferramenta de busca com IA para tentar recuperar aquela relevância que ela perdeu há muito tempo nesse mercado hiperconcentrado no Google. A proposta é oferecer respostas contextualizadas com curadoria, como alternativa aos modelos que priorizam a velocidade sobre a verificação. Então a gente está vendo aí que o próprio Yahoo está tentando utilizar a tecnologia mais revolucionária do momento para voltar ali à relevância. Na nossa editoria Mundo, a inteligência artificial deixou de ser apenas uma corrida empresarial e vai se tornar uma disputa por soberania nacional. O presidente francês Emmanuel Macron declarou que a Europa precisa garantir autonomia estratégica em inteligência artificial. O argumento é bem simples e direto, que depender dos modelos desenvolvidos nos Estados Unidos ou na China, coloca o continente em uma posição vulnerável. Nós estamos falando aí da grande guerra das empresas que estão acontecendo nesses dois países e a Europa. Onde é que fica? E a discussão vai além de software, que envolve infraestrutura de computação, produção de chips e semicondutores, armazenamento de dados,
e a capacidade própria de desenvolver também os modelos de linguagem. A União Europeia ela já avança numa regulação conhecida como Ato IA, e agora o debate também é industrial. Quem controla a tecnologia controla as cadeias produtivas, a segurança e também a competitividade, e Macron entende a importância disso e não quer ficar de fora. O nosso comentário é de que IA passou a ser tratado como energia do século XX, inclusive continua tendo briga no XXI, um grande ativo estratégico, mas quem está olhando para frente, quem está enxergando o futuro, já percebe isso. Ao mesmo tempo, um relatório do Fórum Econômico Mundial, em parceria com a McKinsey, projeta que a inteligência artificial pode adicionar entre 1,1 e 1,7 trilhão de dólares por ano à economia da América Latina, que é uma adição invejável para o continente, né? O relatório faz um alerta importante que o impacto positivo ele não é orgânico, automático. Os países precisam investir em capacitação digital, infraestrutura de dados, adaptação regulatória. Aqueles que se prepararem vão capturar mais deste valor. Aqueles que não se prepararem podem, inclusive, ampliar as desigualdades, a dependência tecnológica, que já são características no continente. A América Latina, historicamente, é consumidora de tecnologia. Ela não tem grandes polos de produção e agora ela tem a oportunidade de se posicionar nesse cenário com soluções baseadas em IA. Nós estamos vendo aqui dois polos, dois continentes e qual está sendo as posições, as perspectivas, né? E isso envolve agronegócio, energia, serviços financeiros que são muito peculiares nessa região também. A mensagem para o mundo nessa semana é bem clara: a inteligência artificial não está mais só no campo da inovação corporativa, é ferramenta de poder, instrumento econômico e peça central no equilíbrio desse grande jogo global que é o War das nações, né? Quem dominar a infraestrutura da IA vai influenciar o próximo ciclo de crescimento mundial. E notícias curtas para encerrar o The Break dessa semana: o domínio IA.com foi adquirido por 70 milhões de dólares pelo empreendedor Chris Marszalek, dono do site Crypto.com, e ele saiu do ar minutos após um comercial que foi exibido para 100 milhões de pessoas no Super Bowl, ou seja, o servidor caiu. A campanha promovia uma rede descentralizada de agentes de autônomos de IA, mas a infraestrutura do servidor tinha que ter combinado isso, pagou 70 milhões de domínio, não suportou o pico de acesso. O episódio expôs a distância entre o marketing e o preparo técnico para alcançar os resultados. O YouTube removeu mais de 4,7 bilhões de visualizações associados e classificados em conteúdo de AI slop, vídeos lixos gerados automaticamente em massa com baixa qualidade e apenas para enganar o algoritmo. A medida visa proteger anunciantes e preservar a credibilidade da plataforma. A final da NFL, conhecida como Super Bowl, teve 16 anúncios ligados à inteligência artificial. De todos os anúncios, 16 foram ligados ao tema, consolidando a tecnologia como principal narrativa publicitária do ano. As empresas disputaram o espaço mais caro da televisão americana para posicionar a IA como produto de consumo mainstream, ou seja, para todo mundo. E a Ring, um dispositivo que é muito comum nos Estados Unidos, controlado pela Amazon e presente em 15% das residências americanas, anunciou o reconhecimento facial aprimorado para até a identificação de animais domésticos. Isso funciona muito para quando você está ali procurando uma pessoa perdida e agora procurar inclusive um doguinho, um gatinho perdido. Mas os especialistas, é claro, sempre eles alertam sobre a expansão desse recurso que amplia a vigilância residencial em escala nacional. E o mega hiperinvestidor Mark Cuban, que é Shark Tank, que é também dono de um monte de time, de um monte de coisa, declarou que está investindo em negócios com forte componente humano. Ele afirma que o excesso de automação vai gerar saturação, é a tese dele, e perda de diferenciação de mercado. Isso é algo que a gente já vem falando por aqui também e é importante a gente acompanhar. Esse foi o The Break, com os destaques, agora com novidades como editorias. Eu espero que você esteja gostando. Se você nos acompanhou até aqui, deixe também os seus comentários, conte pra gente que ponto você mais gostou dessa edição, o que você tem gostado no The Break e o que a gente pode melhorar. Até a próxima semana!